Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o corpo humano. Hoje nós vamos falar do sistema reprodutivo masculino e feminino e também um pouco da sua fisiologia. Vamos começar então pelo sistema reprodutor masculino. Aqui a gente tem um corte mostrando por dentro as estruturas do sistema reprodutor masculino. Vamos dar os nomes para essas partes primeiro. Então eu tenho aqui o saco escrotal, ou o escroto. Dentro dele tem o testículo e o epidídimo, que é essa estrutura atrás do testículo. Depois eu tenho o ducto deferente, que é esse canal que leva do epidídimo passando aqui por trás. A glândula seminal, depois a próstata, está aqui. Depois a uretra, passando por dentro do pênis até sair aqui pela abertura final do pênis. Agora que a gente já tem as estruturas, vamos ver para que serve cada uma delas. O testículo é onde são produzidos os espermatozoides e também os hormônios masculinos. Os espermatozoides saem do testículo e vão para o epidídimo. O epidídimo serve tanto para amadurecer os espermatozoides como também para reservar eles, para estocar esses espermatozoides até a ejaculação. Quando há o estímulo, os espermatozoides saem para o ducto diferente. Nessas glândulas, os espermatozoides recebem um monte de líquido, principalmente nutrientes e líquidos que fazem com que ele consiga sobreviver no trato vaginal. E depois eles acabam seguindo pela uretra, sendo então ejaculados aqui pelo pênis. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, por que o saco escrotal fica para fora do corpo? Por que o saco escrotal fica para fora do corpo? Porque a temperatura é essencial para a produção dos espermatozoides saudáveis. E essa temperatura tem que ser 1 grau abaixo da temperatura corpórea. Por isso que o saco escrotal fica para fora do corpo, refrigerando assim o testículo. Esse também é o motivo para que a musculatura do saco escrotal seja reativa à temperatura. Quando está muito frio, essa musculatura acaba retraindo, o testículo acaba ficando mais próximo do corpo, ficando mais quente. Quando está muito quente, a temperatura está muito quente, essa musculatura se relaxa e o testículo então vai ficar mais longe do corpo. Por isso que usar roupas apertadas, no qual você força que o testículo fique próximo do corpo, acaba sendo prejudicial à produção dos espermatozoides. E nesse desenho a gente consegue ver também o porquê do exame do toque. Vejam que ao entrar aqui pelo ânus, eu consigo apalpar a próstata de uma maneira quase que direta. E com isso saber se ela está inchada, aumentada, e o que acaba servindo para o diagnóstico do câncer de próstata. Eu queria chamar a atenção de vocês para a formação desses testículos. O feto, dentro da barriga da mãe, começa a formar os testículos lá pelos 2 meses, 3 meses de idade. Os testículos são formados dentro do abdômen da criança e com o tempo eles vão descendo pelo abdômen até que, um pouco antes de nascer, esses testículos entram dentro do sacro escrotal. Então eles são formados dentro do abdômen e vão descendo até chegar no lugar onde eles deveriam ficar. E pode acontecer do testículo não descer até o saco escrotal, ficar parado dentro do abdômen por alguma razão. Quando isso acontece, é necessário fazer uma cirurgia para descida desse testículo, porque como eu disse antes, é fundamental que a temperatura do testículo seja menor que a temperatura do corpo. Se ele ficar preso dentro do abdômen, esse testículo não vai conseguir produzir os espermatozoides e vai ter problema também na produção dos hormônios masculinizantes. Uma outra coisa comum de acontecer, bem mais comum, é que ao passar o testículo pela parede do abdômen para ir até o saco escrotal, é uma passagem que precisa ser fechada logo depois que ele passa. Em algumas pessoas, essa passagem aqui não é fechada de maneira adequada e com isso acaba tendo uma passagem entre o abdômen e o saco escrotal que continua aberto depois da vida adulta. O que acontece quando essa passagem não é fechada é que pode ter a formação de hérnias
inguinais. Inguinal significa essa região. O que vai acontecer aqui? Com um esforço físico muito grande, a pressão no abdômen aumenta tanto que pedaço do intestino, por exemplo, pode passar por essa abertura, indo parar aqui dentro do saco escrotal. Ou às vezes uma pressão, algum líquido também pode fazer isso. E com isso acaba tendo um inchaço do testículo. Na maioria dos casos isso causa apenas um desconforto, mas pode ter uma dor muito grande elevada com isso e alguns problemas sérios que podem acontecer com a passagem da parede do abdômen para dentro do testículo. Mas essa é uma condição facilmente contornada com o uso de cirurgias para fechar esse canal aqui, de maneira que isso não volte a acontecer. Sistema reprodutor feminino. Então aqui temos o corte do sistema reprodutor feminino. Aqui tem o útero, que está marcado aqui, com suas 3 camadas. O ovário, tubo uterina. Aqui embaixo o colo do útero. Aqui a vagina. E aqui então o órgão externo, que é a vulva. E aqui um outro canal, que é a uretra. Aqui vem um detalhe importante. Enquanto o sistema masculino, a uretra servia tanto para o sistema urinário quanto para o sistema reprodutor, no sistema reprodutor feminino, os canais são diferentes. Eu tenho a uretra exclusiva para o sistema urinário e a vagina exclusiva para o sistema reprodutor. Vamos então aqui olhar para o útero. Aqui então a vagina está aqui embaixo, o colo do útero, o próprio útero está aqui, e aqui eu tenho a tuba uterina e o ovário de um lado, tuba uterina e o ovário do outro. Antigamente a tuba uterina era chamada de trompa de Falópio. Houve uma mudança no nome nas últimas décadas, mas você pode encontrar ainda alguns livros e algumas pessoas chamando de trompa de Falópio. E agora eu vou chamar a atenção para vocês do ovário, onde é produzido tanto os óvulos quanto também os hormônios femininos. Nesse esquema então, tem aqui os folículos primordiais. Esses folículos é onde vai dar o óvulo depois. Percebam que eles vão amadurecendo nesse sentido aqui, nesse esquema, cada vez aumentando de tamanho, até chegar em um determinado tamanho no qual ele solta o óvulo para ser fecundado. Ao soltar o óvulo, acaba tendo uma cicatriz nesse ovário, e essa cicatriz a gente chama ali de corpo lúteo. A gente vai voltar a falar disso mais para frente. E essa cicatriz aqui, esse corpo lúteo, dura alguns dias. Depois regenera, ficando só uma marquinha. Entendido agora a anatomia do sistema reprodutor, vamos entender como é que funciona a fisiologia, ou seja, como é que esse sistema reprodutor funciona. Então vamos falar agora dos hormônios sexuais. Os hormônios que regulam as características sexuais são produzidos e influenciados pelos hormônios da adenohipófise. O que é essa adenohipófise? Aqui tem o cérebro, bem embaixo do cérebro existe uma região chamada hipotálamo. Essa região ela é essencial para a produção de vários hormônios no corpo. Anexo a essa região, eu tenho a hipófise, que é essa glândula aqui, ó, está marcada nessa região aqui, pendurada no hipotálamo. Essa região é dividida em duas partes, uma chamada de neurohipófise e a outra de adenohipófise. E é na adenohipófise que são produzidos dois hormônios essenciais para a regulação do sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Esses hormônios são o LH, hormônio luteizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. As siglas estão em inglês e eu vou manter elas desse jeito porque a gente acaba usando elas nos livros desse jeito. Então, LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Vamos olhar agora quais são as ações desses hormônios, primeiro no homem, depois na mulher. No homem, lá no cérebro, o hipotálamo acaba dando um sinal para a hipófise produz FSH e o LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, ambos acabam agindo sobre o testículo, só aí que o testículo acaba produzindo testosterona. Testosterona, o hormônio responsável pela produção de espermatozoides, como também pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Então, aparecimento dos pelos pubianos, engrossamento da voz, aparecimento de barba, desenvolvimento dos músculos e vários outros caracteres que aparecem durante a adolescência. Então vejam que os testículos respondem a esses hormônios produzidos lá no cérebro, produzindo
testosterona. Grandes níveis de testosterona acabam voltando lá no cérebro e sinalizando para a hipófise para parar de produzir esses dois hormônios. Então aqui existe um mecanismo de regulação da quantidade de testosterona no organismo a partir da própria testosterona, como se tivesse um nível para ser mantido. Quando aumenta a testosterona, ela mesmo indica para o cérebro parar de estimular o testículo para produzir mais testosterona, no caso das mulheres. Também há o sinal do hipotálamo para a hipófise, que também produz o FSH e LH. Os dois vão agir sobre os ovários. Os ovários então vai produzir o estrogênio, o hormônio feminino, e esse estrogênio também vai agir sobre o corpo das mulheres, produzindo os caracteres sexuais secundários femininos, aparecimento das mamas, pelos pubianos, entre outros caracteres. E o estrogênio também vai regular os ciclos menstruais, e também vai estar atuando sobre os ciclos menstruais femininos. Da mesma maneira que acontece lá com a testosterona, altos níveis de estrogênio acabam inibindo a hipófise da produção do FSH e do LH. Oi, pois é, gente, estou aqui editando o vídeo, a aula para vocês, aqui ó, e acabei de perceber que a minha explicação sobre ciclos menstruais ficou meio confusa. E eu normalmente faço isso em sala de aula, com a lousa e outros recursos. Então eu encontrei um vídeo de um outro professor, né, no YouTube que explica muito bem como é que é o ciclo menstrual e todas as nuances desse fenômeno tão importante. Por isso eu vou, ao invés de gravar um vídeo meu sobre o ciclo menstrual, eu vou deixar o vídeo desse professor aqui embaixo para vocês verem, e eu vou manter os slides que eu tinha programado para vocês. Então vocês vão ter os slides para olhar, mas também o vídeo aqui para ver. Ele é um pouco mais comprido, mas explica muito detalhadamente sobre todo o ciclo menstrual, e é importante entender isso para entender depois que a gente for falar sobre gravidez e métodos contraceptivos. Ok? Qualquer dúvida, eu estou aí no fórum do Moodle, no e-mail, no Discord. Não guardem as dúvidas para vocês. Fiquem bem. Obrigado por ter assistido até aqui. E até mais.